Lúcio paparica Dolores. Elisa e a protetora seguem na caminhonete. Braulio surge e afirma para Dolores que sente inveja de Horácio. Eles relembram o passado. Braulio confessa para Dolores que nunca a esqueceu. Ele a faz chorar. Braulio se declara para Dolores. Ela quase tem um troço. Dolores tenta calar Braulio. Ela pede para o Moreno parar de atormentá-la. Dolores e Braulio divergem sobre o passado. O Moreno relembra que a governanta não quis abandonar Elisa. Dolores sugere que Braulio siga com Antônia. Ela o informa que também merece ser feliz. Braulio aconselha Dolores. Ele admite para a governanta que nunca deixará de amá-la. Braulio deixa Dolores aos prantos. Elisa tenta acalmar a protetora. Dolores deseja falar com Augusto. Ramiro aborda Vicente. O malandro entrega para o galego alguns documentos importantes da processadora. Vicente segue as ordens de Ramiro. O desalmado dá dinheiro para o malandro. Antônia aparece. Ela discute com os vilões. Ramiro despista a empregada. Antônia exige que o galego deixe Vicente em paz. Ramiro se insinua para a faxineira. Ele relembra a Antônia que pode ser o pai biológico de Vicente. O malandro escuta. Paloma apressa Ramona. A curandeira informa a neta que não pretende ir ao casamento de Dolores. Paloma não entende nada. Ramona informa a Morena que Horácio não presta. Paloma dá um sermão na avó, a chamando de agourenta. Elas brigam. Ramona segue com as suas profecias. Paloma espalha as sementes da avó. Ramona reage furiosa. Vicente gosta da ideia de ser filho de Ramiro. Antônia pede um favor pro malandro. Vicente crê que a mãe não é feliz com Braulio. Antônia engana o filho. Vicente deseja se livrar de Braulio. Ele faz Antônia cuspir fogo. Ingrid e Gael se encontram. Eles conversam sobre Dolores. Ingrid tenta agradar Gael. Ele a evita. Ingrid conta para Gael que Kênia está desaparecida. O valentão também se aflige. Ingrid confessa para Gael que gosta de Kênia. Ele se despede da mãe. Lupe sugere que Horácio desabafe em segredo de confissão. O baixinho continua amedrontado. Lupe faz Horácio chorar. O baixinho inventa pro sacerdote que é uma boa pessoa. Horácio reitera para Lupe que está se redimindo. O pároco crê que o baixinho terá o perdão de Deus. Horácio continua atormentado. Ele confessa para Lupe que já fez de tudo para conseguir sobreviver. Horácio jura ao padre que será honesto. Ele deseja que Dolores se orgulhe dele. Lúcio aparece. Ele perturba Lupe. O sacerdote decide iniciar a cerimônia. Os convidados se espalham. Augusto anda de um lado pro outro. Betânia e Edmundo chegam. A fofoqueira nota a ausência de Carmen. Edmundo não consegue encarar Augusto. O agricultor inventa para mexeriqueira que a vilã passou mal. Betânia sugere que Edmundo visite Carmen. Augusto debocha da situação. Edmundo teme que o ciumento o delate. Damião pede para conversar com Augusto. Gael intervém. Lúcio sugere que Augusto vá buscar a noiva. Elisa surge e alarma o pai. A mocinha conta para os demais que Braulio se declarou para Dolores. Almerinda leva Florência para a concessionária. Ela pede para a loira comprar um carro. Almerinda e Florência fazem um acordo. A Fresca escolhe o seu automóvel. Lupe conversa com Dolores. A governanta insinua pro sacerdote que não ama Horácio. Lupe fica chocado. Ele relembra a Dolores que Braulio casou com outra. A governanta segue chorosa. Lupe afirma para Dolores que Braulio não abandonará Antônia. A governanta volta a si. Lupe cita as virtudes de Horácio para Dolores. Ele faz a governanta refletir. Dolores decide casar com Horácio. Ela demonstra a sua força de vontade para Lupe. Florência segue admirando o veículo. O vendedor informa a Almerinda que o cheque dela está sem fundos. A viúva quase tem um troço. Almerinda pede para Florência ir à clínica. Ela segue revoltada. Os padrinhos da cerimônia entram na igreja. Dolores chega no altar.
Augusto entrega a governanta para Horácio. Lupe discursa. Damião admira Elisa. Lúcio surge com Malu. Lupe fala sobre o matrimônio. Ele estressa Gael. O padre faz a famosa pergunta do fale agora ou cale-se para sempre. Carmen surge e desfila. Todos estranham a chegada da vilã. Carmen decide não delatar Horácio. Betânia fofoca com o marido. Elisa e Damião ajudam os noivos. Todos continuam risonhos. Horácio e Dolores trocam juras de amor. Gael e Paloma também paparicam os noivos. Dolores e Horácio se casam. Eles são ovacionados pelos convidados. Braulio os vê de longe e continua arrasado. Almerinda fala com o seu gerente. O bancário informa a viúva que a conta dela está zerada graças a Guido. O funcionário revela para Almerinda que todo o dinheiro foi retirado pelo empresário. Paulo discute com o irmão. Braulio aparece. O moreno conta para Guido que já não há pimentas na processadora. O empresário entra em surto. Guido exige uma explicação de Ramiro. O vilão culpa o empresário pela situação. Guido deseja resolver o problema. Almerinda continua brigando com o gerente. O funcionário relembra a Amarga que Guido tem uma procuração que o dá plenos poderes. Almerinda analisa alguns documentos. Ela descobre que foi oficialmente roubada. O gerente recebe uma ligação. Almerinda dá ordens pro funcionário. Ela assume o controle da situação. Braulio conversa com Lupe. O pároco chama o moreno de imprudente. Braulio lamenta por Dolores ter casado. Lupe auxilia o moreno. Braulio pede pro padre entendê-lo. Ele crê que Dolores já não o ama. Lupe segue discutindo com Braulio. Ele dá um basta no moreno. Lupe sugere que Braulio cuide de Antônia e Vicente. O sacerdote manda o moreno de volta para a fazenda. Carmen observa Lupe. O médico revela para Florência que não tem boas notícias. A loira descobre que é infértil. Florência chora. O doutor relata para Fresca que ela não será mãe. Carmen perturba Lupe. Ele a alfineta. Carmen gargalha. Lupe reage curioso. Carmen fala pro sacerdote que quer se confessar novamente. Lupe não sabe o que fazer. Carmen revela ao padre que Horácio matou Branca. Lupe passa mal. Ele crê que Carmen está mentindo. A vilã assegura pro pároco que não mente. Carmen conta para Lupe que escutou Ramiro conversando com Horácio. O sacerdote fica à beira de um ataque. Carmen desdenha da situação. A megera informa ao padre que Dolores está correndo perigo. Carmen deseja a morte da governanta. Começa a festa na fazenda. Augusto propõe um brinde. Todos o acompanham. Horácio promete aos demais que fará Dolores feliz. Ele informa aos convidados que vai inaugurar o seu açougue. Todos aplaudem. Horácio bebe com Dolores. Malu e Lúcio dialogam. A secretária lamenta por não ter casado. Malu conta para Lúcio que Guido não é um bom patrão. O idoso descobre que Henrique foi demitido. Malu também critica Paulo. Lúcio apura informações sobre Ramiro. Malu atualiza o velhinho. Lúcio deseja a desgraça de Ramiro. Malu teme que a processadora vá à falência. Betânia critica os vizinhos. Sabrina tenta controlar a mãe. Elas fofocam sobre os pobres. Betânia supõe que Carmen não gosta de Dolores. Henrique percebe que Edmundo está estranho. O doutor reclama ao ressaltar que o filho desistiu de processar Guido graças a Florência. Edmundo pede para Henrique arrumar outro trabalho. Betânia elogia Augusto. O agricultor pede para conversar com Edmundo. Augusto exige que, discretamente, o médico se retire da fazenda. Edmundo apressa os familiares. Betânia fica atônita. Damião age de forma aérea. Ele fala para Elisa que não entende a postura de Augusto. Gael alfineta os amigos. Ele irrita Damião. Eles trocam provocações. Paloma acalma os ânimos. A morena nota a ausência de Lupe. Gael e Damião decidem sair para procurar o padre. Paloma sugere que Elisa abra o jogo com o bonitão.
A fazendeira decide falar a verdade para Damião. Augusto encara a filha. Almerinda e Florência voltam para a fazenda. A loira indaga a viúva. Almerinda mente para Florência. A fresca inventa para Amarga que pode engravidar a qualquer momento. Almerinda informa a Florência que precisa sair. Augusto enche a cara. Horácio aparece. Augusto parabeniza o baixinho pelo casamento. Ele informa a Horácio que irá embora do povoado. Augusto sugere que o baixinho apoie Lúcio. Horácio obedece o patrão. Augusto pede descrição aos colegas. Horácio dá uma taça para Lúcio. Augusto fala pro baixinho que ele pode continuar morando na fazenda até a venda da propriedade. Lúcio informa a Horácio que também pode hospedá-lo. O baixinho recusa. Lúcio e Augusto pensam que Horácio tem caráter. O baixinho comenta com os demais que Dolores venera Elisa. Os adultos voltam a brindar. Carmen segue provocando Horácio. Ele agradece a discrição da megera. Horácio crê que Carmen vai embora com Augusto. Ele acaba falando demais. Horácio revela a Carmen que Augusto está vendendo tudo para partir. Ela invade o escritório. Carmen expulsa Lúcio do local. Ela fala para Augusto que já está sabendo de tudo. Ele não se importa. Augusto afirma para Carmen que precisa apoiar Elisa. Ela tenta colocar ideias na cabeça do marido. Carmen ressalta que Augusto é um fracassado. Ela também o chama de conformista. Carmen afirma para Augusto que Almerinda desfrutará a desgraça deles. O agricultor segue irredutível em sua postura. Carmen crê que partirá com Augusto. Ele informa a esposa que viajará apenas com Elisa. Gael e Damião seguem procurando Lupe. O bonitão abre a porta e dá de cara com Almerinda. Eles discutem. Gael revela para Almerinda que Damião e Augusto viraram amigos. O fortão empurra o esquentado. Gael conta para Almerinda que Damião pretende casar com Elisa. Ela segue passando mal. Almerinda discute com os rapazes. Damião fala para a mãe que Augusto está mudando. Ele enfrenta a viúva. Gael apoia Damião. O valentão sai. Almerinda insinua que Damião está sendo enganado por Augusto. Ele não compra a versão da mãe. Damião atormenta Almerinda. A Amarga deseja morrer. Damião informa a Almerinda que é capaz de renunciar o sobrenome Arango. A viúva quase tem um troço. Damião deixa Almerinda sozinha. Ela passa mal. Almerinda toma o seu remédio. Augusto afirma para Carmen que não quer saber dela. Ela segue furiosa. Augusto sugere que Carmen arrume outro trouxa para sustentá-la. Ela xinga o marido. Augusto informa a Carmen que a deixará na miséria. A megera volta a cuspir fogo. Carmen afirma para Augusto que é capaz de tudo para conseguir o que quer. Gael encontra Lupe. O esquentado questiona o protetor. Lupe informa a Gael que não pretende ir à festa na fazenda. O sacerdote desabafa com o protegido. Lupe se culpa pela provável desgraça de Dolores, pois a aconselhou. Ele fala para Gael que se enganou. O valentão conta pro protetor que Almerinda quer vê-lo. Lupe informa a Gael que deseja ficar sozinho. Os convidados dançam. Elisa conversa com Dolores. Elas notam a ausência de Horácio. Elisa e Dolores continuam contentes. A governanta se declara para protegida. Elas trocam juras de amor. Elisa preocupa Dolores. A mocinha sugere que a protetora aproveite a noite de núpcias. Elas se abraçam. Almerinda volta para a fazenda e dá de cara com Ramiro. Ela o chama de inútil. Eles discutem. Almerinda ressalta que o galego ainda não destruiu Augusto. Ele alega para a viúva que anda muito ocupado. Ramiro fala para a patroa que Guido criou vários problemas na processadora. Ele alarma a Amarga. Ramiro conta para Almerinda que a empresa já não tem pimentas. O vilão informa a patroa que eles estão à beira da falência. Almerinda reflete. Damião e Gael regressam. O valentão conta para Paloma que Lupe está esquisito. Ela sai com Gael. Elisa estranha a postura de Damião. Ele conta para ela que discutiu com Almerinda. Damião chama Elisa para dançar. Ela não aceita.
Elisa aflige Damião. Gael e Paloma contam para Dolores que Lupe está cansado. Guido procura Almerinda. Ele xinga Ramiro. Almerinda contém o empresário. Guido tenta se explicar para a amiga. Almerinda culpa o empresário pelo roubo do dinheiro. Ela exige uma explicação de Guido. Elisa leva Damião para o seu quarto. Ele segue confuso. Damião confronta Elisa. Ela confessa para ele que Augusto o enrolou. Elisa estressa Damião. Ela conta para ele que ganhou o amor de Augusto. A fazendeira revela pro bonitão que irá embora com o pai. Damião se sente preterido por Elisa. Ela fala para ele que o ama. Elisa informa a Damião que quer conviver com Augusto. A mocinha relembra ao amado que não teve o carinho do pai. Damião fala para Elisa que abriu mão de tudo por ela. A fazendeira exige que o Fortão a entenda. Damião não aceita a decisão de Elisa. Ela segue firme em sua postura. Elisa afirma para Damião que eles não voltarão a se encontrar. O bonitão reitera para a amada que é capaz de raptá-la. Guido e Almerinda brigam feio. Ela fala para ele que está arruinada. Almerinda detona Guido. O empresário segue se defendendo. Guido deseja provar a sua inocência. Ramiro coloca ideias na cabeça da patroa. Almerinda dispensa o galego. Guido desabafa com Paulo. O Garanhão se faz de desentendido. Guido desconfia de Paulo. O Garanhão enrola o irmão. Guido pede ajuda de Paulo. Ele crê que caiu em uma armação de Ramiro. Paulo inventa para Guido que irá ajudá-lo. Damião fala para Elisa que eles podem ser felizes. Ela informa ao amado que não quer ser encurralada. Damião reitera para Elisa que morrerá sem o amor dela. A mocinha fala pro bonitão que não pode abandonar Augusto. Damião grita com Elisa. Ele joga umas verdades na cara da fazendeira. Damião beija Elisa. Ela rejeita as carícias dele. Elisa fala para Damião que partirá a qualquer momento. Ele coloca a mocinha contra a parede. Os pombinhos namoram. Damião deixa Elisa atonita. Ele invade o escritório de Augusto. Eles voltam a brigar. Damião humilha Augusto. O agricultor fica calado. Damião informa a Augusto que vai lutar pelo amor de Elisa. Ele declara guerra ao ciumento. Damião deixa Augusto abismado. Carmen vai atrás de Elisa e a detona. A Megera informa a sobrinha que não perderá Augusto. Elisa despreza Carmen. A víbora deseja a morte da parente. Paulo procura Almerinda. Eles conversam sobre Guido. Almerinda relata para Paulo que viu a assinatura do empresário em vários documentos. O Garanhão informa a viúva que não pode defender o irmão. Paulo conta para Almerinda que Guido é um péssimo gestor. Ele sugere que Amarga procure os antigos sócios do empresário. Paulo exige que Almerinda haja contra Guido. Ele fala para a viúva que o empresário queria seduzi-la por interesse. Almerinda pensa o pior de Guido. Paulo informa a Amarga que ela foi usada pelo empresário. Ramiro conversa com Ingrid. A cobra teme que Almerinda a descubra. Ramiro despreocupa Ingrid. Ela segue disposta a sair do povoado. Ramiro contém Ingrid. Ela relembra ao galego que está na miséria. Ramiro tortura Ingrid. Ele segue com o dinheiro dela. Ingrid começa a detestar Ramiro. No dia seguinte, Elisa arruma a sua mala. Augusto procura a filha. Elisa conta pro pai que já dispensou Damião. O agricultor avisa a parente que o bonitão entrará em ação. Augusto teme que Elisa mude de ideia. Ela despreocupa o pai. Augusto beija a testa da filha. Dolores aparece. Ela confronta os demais. Augusto revela para Dolores que deixará o povoado com Elisa. A governanta chora. Ramona questiona Paloma. A morena conta para a avó que Elisa sairá do interior. Ramona não gosta da notícia. Dolores não consegue parar de chorar. Ela reprova a atitude da protegida. Elisa afirma para Dolores que não queria estragar a felicidade dela. A governanta continua aos prantos. Dolores informa a Elisa que a ama como uma filha. A mocinha relata para a protetora que também está sofrendo.
Elisa reitera para Dolores que Horácio cuidará dela. Elas seguem comovidas. Dolores informa para Elisa que sempre a levará no coração. Damião arruma a sua mala. Gael estranha. Damião fala pro amigo que fugirá com Elisa. Gael não consegue deter o colega. Lupe encontra o sobrinho. Damião se despede do tio. Lupe indaga Gael. O valentão conta pro protetor que o bonitão enlouqueceu. Elisa guarda a foto das falecidas. Dolores a ajuda. A governanta supõe que Elisa não quer partir. A fazendeira fala para a protetora que já contou o ocorrido para Damião. Elas deduzem que o fortão voltará a ameaçar Augusto. Elisa afirma para Dolores que quer viver em paz. A governanta supõe que a mocinha deixará a fazenda de qualquer maneira. Dolores deseja que Elisa seja salva por Damião. Guido volta a procurar Almerinda. Ela segue eufórica. Almerinda exige que Guido fale a verdade uma vez por todas. O empresário relata para a viúva que gosta dela. Guido se declara para Almerinda. Carmen tenta impedir a partida de Augusto. Ela segura o marido. Eles quase saem no tapa. Augusto empurra Carmen. Ele a deixa no chão. Guido crê que é correspondido por Almerinda. Ela desdenha da situação. Guido tenta beijar Almerinda. Ela fala para ele que só amou Rogério. A viúva convoca uma reunião com os hóspedes. Florência chora. Alguns policiais aparecem. Almerinda volta a falar para Guido que quer o dinheiro de volta. Ele não consegue acalmar a amarga. Almerinda relata que Guido sempre leva as suas empresas à falência. Ela decide colocar o empresário na cadeia. Betânia acorda Edmundo. Ele decide tomar banho. Betânia tira o sossego de Edmundo. Ele tenta enrola-la. Betânia estranha ao ressaltar que Edmundo saiu correndo da fazenda. Ele engana a fofoqueira. Guido reitera para Almerinda que não fez nada. A viúva relata para o empresário que tem várias provas contra ele. Malu acusa Guido. Almerinda mostra os documentos pro empresário. Guido culpa Ramiro por sua situação. Paulo também discute com o galego. Ramiro se defende das acusações de terceiros. Braulio apoia o vilão. Todos ficam contra Guido. Almerinda exige que o empresário reconheça que cometeu a fraude. Florência fala pro pai que não quer vê-lo na cadeia. Guido grita com os presentes. Os policiais prendem o empresário. Paulo segura Florência. Todos reagem abismados. Augusto decide levar a mala de Elisa para a caminhonete. Ele dá adeus para Dolores. Damião aparece. Ele volta a irritar Augusto. Damião exige que Elisa tome uma decisão. O agricultor dá um soco no bonitão. Damião e Augusto se agridem. O fortão estimula o ciumento a matá-lo. Elisa fala para Augusto que não pode abandonar Damião. O agricultor ressalta que os pombinhos não podem ter uma relação. Damião estranha o comentário. Carmen aparece e exige que Augusto fale a verdade. Os pombinhos continuam preocupados. Carmen revela a Elisa e Damião que eles são irmãos.